Jamais imaginei que compartilharia algo tão pessoal na internet, mas sinceramente não tenho mais para onde correr neste momento. Minhas mãos ainda tremem enquanto digito isso. Meus pais apareceram na minha porta sem avisar logo cedo num domingo. Eu ainda estava de pijama, cabelo despenteado, nem tinha feito café ainda. Pensei que talvez algo terrível tivesse acontecido. Por que mais eles viriam sem ligar antes? Especialmente considerando que nem se deram ao trabalho de aparecer no meu casamento algumas semanas atrás. Isso mesmo. Meus próprios pais pularam meu casamento para ir a um almoço de comemoração com minha irmã mais nova que tinha acabado de conseguir um estágio. Sem explicação decente, apenas uma foto feliz no Instagram deles em algum restaurante chique enquanto eu caminhava sozinha pelo corredor. Durante todo esse tempo eu fingia que não me importava. Mas a verdade é que cada momento daquele dia foi como um punhal. Ver os lugares vazios reservados para eles, as perguntas constrangedoras dos convidados, ter que inventar desculpas sobre uma emergência de última hora. E tudo isso enquanto minha irmã postava stories do almoço deles, como se meu casamento nem existisse. Eles nem sequer se desculparam quando abri a porta. Minha mãe me deu um beijo seco na bochecha e simplesmente entrou como se fosse dona do lugar. Meu pai a seguiu parecendo desconfortável, mas determinado. "Precisamos conversar", disse minha mãe, indo direto para minha sala de estar. "É sobre sua irmã." Claro que era sobre a Ana. Sempre é sobre a Ana. Eu deveria ter sabido desde o momento em que os vi parados ali que não era uma visita de reconciliação. Não era para pedir desculpas por terem perdido o dia mais importante da minha vida. Era mais um capítulo na história interminável de Ana precisa de algo. Fechei a porta atrás deles, tentando controlar minhas emoções enquanto os seguia para minha própria sala. O pior de tudo é que eu já sabia o que vinha pela frente. Anos e anos dessa dinâmica me ensinaram a reconhecer os sinais. A maneira como minha mãe evitava olhar diretamente nos meus olhos, como meu pai ficava inquieto, mexendo nas chaves do carro. Era hora de mais um sacrifício em nome da família. Mais especificamente, em nome da minha irmã. Sentaram-se no meu sofá como se estivessem na própria casa deles. Minha mãe cruzou as pernas, ajeitou a bolsa ao lado e respirou fundo antes de começar. "Ana está numa situação muito difícil", começou ela, evitando meu olhar. "O carro dela pode ser apreendido se ela não pagar uma dívida até hoje à tarde." Meu pai completou. "São 30 mil reais, filha. Você pode ajudar, sabemos que pode." "É só um empréstimo, sua irmã realmente precisa disso agora." Fiquei paralisada, ouvindo aquelas palavras absurdas. 30 mil reais? Eles realmente achavam que eu tinha esse dinheiro guardado em algum lugar, pronto para ser doado à causa da minha irmã? E mesmo se tivesse, depois de tudo o que aconteceu, eles ainda tinham a audácia de aparecer na minha casa pedindo isso? O silêncio tomou conta da sala, enquanto eu processava o pedido deles. O mesmo silêncio que senti quando olhei para os lugares vazios reservados para eles na cerimônia do meu casamento. O mesmo silêncio das inúmeras vezes em que engoli minhas necessidades, meus desejos, meus sonhos, para que Ana pudesse ter o dela. "Eu não tenho esse dinheiro", respondi finalmente, minha voz mais firme do que eu esperava. "E mesmo se tivesse, não daria." Vi o rosto da minha mãe se transformar. Primeiro surpresa, depois indignação. Ela se inclinou para a frente, os olhos estreitados. "Você nos deve isso", ela disse sem hesitar. "Por tudo que fizemos por você. Te criamos, cuidamos de você, te demos educação. Agora é hora de retribuir." Retribuir? Eu, que sempre fiquei para depois? Eu, que ouvi: "Seu quarto vai ter que ser da sua irmã agora. Você já está na faculdade mesmo, quando tinha apenas 18 anos?" Eu, que nunca pedi nada, e mesmo assim, aparentemente, estou devendo? As palavras dela me atingiram como um tapa. Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. As roupas de segunda mão enquanto Ana ganhava tudo novo. As festas de aniversário esquecidas. Os elogios raros versus os aplausos constantes para as menores realizações da minha irmã. E agora, isso. Era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos, e eu pudesse ver com clareza pela primeira vez.
Eu engoli esse tratamento diferenciado por anos, desde os 14, quando comecei a trabalhar como estagiária para comprar minhas próprias roupas, porque a Ana precisa mais, ela ainda é pequena. Desde os 22, quando pedi ajuda com a entrada do meu apartamento e ouvi: "Você é independente, filha. Consegue se virar sozinha." Enquanto isso, Ana ganhou um carro no aniversário de 18 anos. Teve a faculdade inteira paga, enquanto eu trabalhava de dia e estudava à noite. Teve viagens internacionais educativas, enquanto meu passaporte juntava poeira na gaveta. E eu aceitei tudo isso. Convenci-me de que era normal, que eu era a filha forte, a responsável, a que não precisava tanto. Acreditei que um dia eles veriam meu esforço, minha dedicação, que um dia eu receberia o mesmo amor, a mesma atenção. Que ingenuidade a minha! O casamento foi apenas a gota d'água. Depois de anos economizando para aquele dia, depois de tanto planejamento, de tanto sonho. Eles simplesmente não apareceram. Para eles, um almoço comemorando o estágio da Ana era mais importante do que ver a filha mais velha se casando. Respirei fundo, sentindo meu coração bater forte no peito. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito. Vocês não foram ao meu casamento. Vi meu pai se mexer desconfortavelmente no sofá. Minha mãe piscou algumas vezes, como se eu tivesse mencionado um detalhe insignificante. Vocês estavam almoçando com ela. Continuei, minha voz mais alta. Postaram foto no Instagram enquanto eu entrava na cerimônia sozinha. Minha mãe rebateu como se não fosse nada. Foi só um almoço, filha. Era um momento importante para sua irmã. Não seja tão dramática. Meu pai acrescentou, com aquele tom paternalista que sempre me irritou. Você sempre foi mais forte, mais independente. A gente achou que entenderia. Entender o quê, exatamente? Que nunca fui prioridade? Que meus momentos importantes podiam ser ignorados, enquanto os da Ana eram tratados como eventos nacionais? Que meu valor na família era medido pela minha utilidade? O sangue fervia nas minhas veias. Tantos anos de mágoas reprimidas estavam prestes a transbordar, e eu não tinha mais força para contê-las. Eu não sou o banco da Ana, falei, levantando-me da cadeira. Minha voz saiu mais alta do que pretendia, mas já não me importava. E, sinceramente, não sei se ainda sou filha de vocês. As palavras saíram como facas, e vi o impacto delas nos rostos dos meus pais. Meu pai levantou a voz, imediatamente. Como você tem coragem de dizer isso? Depois de tudo que fizemos por você? Ele estava vermelho, apontando o dedo na minha direção como se eu fosse uma criança desobediente. Minha mãe, sempre pronta para o drama, começou a chorar. Não eram lágrimas genuínas. Eu conhecia bem aquele choro estratégico, usado tantas vezes para me fazer sentir culpada, para me manipular. Você está sendo cruel, ela soluçou. A gente só quer manter a família unida. Família unida? Que piada amarga. Eles nem foram ao meu casamento. A ironia da situação me deu náusea. Eu olhava para eles e não reconhecia mais essas pessoas como meus pais. Via apenas 2 estranhos que apareceram na minha porta pedindo dinheiro, usando o laço familiar como arma de manipulação. Podem ir embora, falei calmamente, apontando para a porta. A tranquilidade na minha voz me surpreendeu. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente se quebrado, libertando-me de correntes invisíveis que carregava há anos. Não vai ter dinheiro. E se vocês tiverem o mínimo de respeito por mim, parem de me procurar. Eles hesitaram, provavelmente esperando que eu cedesse, como sempre fiz. Minha mãe se levantou lentamente, pegando a bolsa com movimentos dramáticos. Você vai se arrepender. Ela sussurrou, como se estivesse me amaldiçoando. Quando precisar de nós, lembre-se deste momento. Meu pai não disse nada, apenas me olhou com uma mistura de decepção e raiva. Aquele olhar que sempre me fez sentir pequena, inadequada. Mas desta vez, não funcionou. Desta vez, eu me mantive firme, enquanto
Eles caminhavam até a porta. Talvez eu me arrependesse mesmo, como minha mãe previu, mas naquele momento eu me arrependia mais por nunca ter me defendido antes, por ter aceitado por tanto tempo um amor condicional, migalhas de afeto enquanto minha irmã recebia o banquete completo. Tranquei a porta assim que saíram. Minhas pernas fraquejaram e escorreguei até o chão, as costas apoiadas contra a madeira fria. As lágrimas vieram em ondas, descontroladas, como se estivessem represadas há anos. E provavelmente estavam. Chorei como há muito não chorava. Não era só pelo casamento esvaziado, nem pelos 30 mil reais que eles tiveram a ousadia de me pedir. Era por tudo. Pela adolescência negligenciada, pelas vezes em que fingi não me importar quando meus pais perderam minhas apresentações escolares, mas reorganizaram a agenda para assistir às da Ana. Pelas festas de formatura onde eu olhava para a plateia e não encontrava seus rostos. Pelos telefonemas não atendidos quando eu mais precisei. Por toda vez que engoli a mágoa, dizendo a mim mesma que não era tão importante assim, que eu era forte, que não precisava daquilo. Por ter carregado uma culpa que não era minha, uma dívida imaginária que eles me fizeram acreditar que eu tinha. E o mais doloroso, por nunca ter recebido um amor genuíno e incondicional, aquele que não pede nada em troca, que não vem com condições ou expectativas. Fiquei ali, sentada no chão da entrada, por não sei quanto tempo. Quanto tempo? O sol mudou de posição, a luz da manhã deu lugar às sombras da tarde, e eu permaneci imóvel, deixando as lágrimas lavarem anos de frustração. Em algum momento, ouvi a chave na porta. Era minha esposa voltando do plantão no hospital. Ela me encontrou ainda ali, os olhos inchados, o rosto marcado pelo choro. Não falou nada. Deixou a bolsa cair no chão e sentou-se ao meu lado, pegando minha mão entre as suas. Por um longo tempo, ficamos assim, em silêncio. Acho que perdi. Meus pais hoje, eu finalmente disse, a voz rouca. Ela apertou minha mão um pouco mais forte. Talvez você nunca os tenha tido, não do jeito que merecia. Suas palavras eram duras, mas carregavam uma verdade que eu sempre soube, mas nunca quis encarar. E pela primeira vez na vida, eu me permiti acreditar nisso. Permiti-me ver a realidade como ela era, não como eu desejava que fosse. Meus pais nunca souberam como me amar. Pelo menos não da forma como amavam Ana. Não do jeito que eu precisava. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem da Ana. Parabéns, viu? Mamãe chegou em casa arrasada. Você sabe que eu nunca pedi nada diretamente, mas agora eles estão mal por sua causa. Minha mão tremeu enquanto lia as palavras. Claro que ela já sabia. Provavelmente minha mãe ligou para ela no minuto em que saiu da minha casa, pintando-me como a vilã da história. Não respondi. Em vez disso, abri nossas conversas antigas. Percebi um padrão doloroso. Transferências de dinheiro que fiz para ajudá-la em emergências. Favores que prestei às custas do meu próprio tempo e energia. Conselhos sinceros que ela descartava como lixo assim que desligava o telefone. Ela nunca precisou me pedir nada diretamente, porque meus pais sempre fizeram isso por ela. Sempre foram os intermediários das necessidades da Ana, os arautos dos seus desejos. E eu, ingenuamente, acreditava estar construindo uma relação com minha irmã, quando na verdade estava apenas sendo usada como uma extensão do banco dos nossos pais, uma provisão extra para quando eles não podiam ou não queriam resolver os problemas dela. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma notificação do grupo da família no WhatsApp. Meu tio, irmão da minha mãe, havia escrito: Espero que esse casamento não tenha te deixado metida demais. Sua irmã está sofrendo, sabia? Logo em seguida, minha tia comentou: Seu pai chorou hoje. Nunca vi ele assim. As mensagens continuaram, chegando, todas no mesmo tom acusatório. Ninguém perguntou se eu chorei na minha cerimônia de casamento quando percebi que meus pais não viriam. Ninguém quis saber se eu estava bem hoje, depois de ter sido praticamente extorquida pela minha própria família. Era sempre assim. A dor da Ana era uma emergência nacional. A minha era um detalhe,
um incômodo, algo a ser ignorado. A Ana era frágil, precisava de proteção. Eu era forte, podia suportar tudo. A Ana merecia ajuda. Eu deveria ser grata pelo pouco que recebi. Anos e anos dessa dinâmica tóxica. E eu sempre voltava para mais. Como se algum dia fosse ser diferente. Como se algum dia eu fosse finalmente conquistar o amor deles da mesma forma incondicional que davam à minha irmã. Não pensei 2 vezes. Saí do grupo da família. Bloqueei os contatos de todos. Pais, irmã, tios, primos. Não queria mais ouvir acusações, não queria mais me defender, não queria mais explicar meus sentimentos para pessoas que nunca se importaram com eles de verdade. Era hora de parar essa dança doentia. Peguei o telefone novamente e liguei para minha terapeuta. Precisava desmarcar nossa sessão semanal e pedir um horário de emergência. Ela atendeu no 3º toque. E antes mesmo que eu explicasse o motivo da ligação, ela disse: "Finalmente chegou o dia em que você se escolheu." Suas palavras me atingiram como um raio. Como ela sabia? Como podia ler tão claramente o que havia acontecido? Talvez porque já tivéssemos falado tantas vezes sobre minha família, sobre os padrões tóxicos, sobre minha eterna busca por aprovação. Talvez porque ela já tinha me alertado que um dia a corda arrebentaria, que eu não poderia continuar me anulando para sempre. E ela estava certa. A corda havia arrebentado hoje, e eu chorei novamente. Dessa vez, com uma estranha mistura de dor e alívio. Depois de desligar, caminhei até o quarto. Precisava de algum tempo sozinha, para processar tudo o que havia acontecido. Minha esposa entendeu e me deixou no meu espaço, prometendo estar ali quando eu precisasse. Olhei para a estante de livros e algo chamou minha atenção. Uma caixa. Antiga, que eu havia trazido da casa dos meus pais quando me mudei. Nunca tinha realmente explorado seu conteúdo. Apenas empurrei para o fundo do armário, como tantas outras memórias que preferia não revisitar. Puxei a caixa e a abri. Por dentro, estava cheia de cadernos antigos da escola, desenhos, cartões de aniversário feitos à mão. No fundo, encontrei um caderno roxo desbotado, com um cadeado quebrado. Meu diário de quando eu tinha 11 anos. Abri-o com cuidado, temendo o que poderia encontrar. Na primeira página, com letra infantil e caligraficamente perfeita, eu sempre me esforcei para ser perfeita. Estava escrito: "Quando eu crescer, quero ser alguém que minha mãe ama de verdade." Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Aquela criança de 11 anos já sabia, já sentia a diferença. Já lutava por um amor que nunca veio de forma plena. As páginas seguintes do diário eram ainda mais dolorosas. Relatos de promessas quebradas, de comparações constantes com minha irmã, de elogios que nunca chegavam. Hoje tirei 10 na prova de matemática, mas mamãe não viu porque estava ajudando Ana com o dever de casa. Papai prometeu vir me ver na peça da escola, mas teve que levar a Ana ao médico porque ela estava com dor de garganta. Queria um vestido novo para a festa, mas mamãe disse que não tem dinheiro agora. Ana ganhou um tênis novo ontem. Cada entrada era uma pequena ferida, registrada com a honestidade brutal que só as crianças possuem. Fechei o diário, incapaz de continuar lendo. Não era apenas uma impressão da idade adulta. Não era exagero ou dramatização. Era real. Sempre foi real. A preferência, o desequilíbrio, a injustiça, tudo documentado pela minha própria mão infantil, muito antes que eu pudesse racionalizar ou criar desculpas para o comportamento dos meus pais. Aquilo não tinha acontecido na minha cabeça. Eu não estava inventando. Aquela menina de 11 anos não estava errada ao sentir que precisava se esforçar mais para ser amada. Guardei tudo de volta na caixa, exceto o diário. Aquele eu levei comigo para a sala. Precisava dele como prova, como âncora na realidade quando as dúvidas começassem a surgir. E eu sabia que surgiriam. Os anos de condicionamento não desapareceriam, da noite para o dia. Os momentos de culpa viriam, a sensação de que talvez eu estivesse exagerando, sendo injusta, ingrata. O diário seria meu lembrete de que não, eu não estava imaginando coisas.
O tratamento diferenciado sempre existiu. E não era minha responsabilidade consertar isso, nem minha obrigação continuar aceitando. Não havia dívida a ser paga. O único débito existente era dos meus pais comigo. O débito do amor que prometeram e nunca entregaram plenamente, da proteção que era seletiva, da presença que era condicional. Coloquei o diário na estante da sala bem à vista. Um símbolo da minha libertação. Um lembrete diário do meu valor, independente do reconhecimento deles. Porque agora eu sabia. Eu não precisava mais mendigar o amor da minha própria família. Não precisava mais me fazer pequena para que outros pudessem brilhar. Era hora de seguir em frente com quem realmente se importava comigo. No fim do dia, sentamos para jantar. Um silêncio confortável pairava entre mim e minha esposa, enquanto comíamos a massa que ela havia preparado. Não precisávamos de palavras. Ela sempre teve essa capacidade de entender meu estado de espírito sem que eu precisasse explicar. Foi depois da sobremesa, enquanto lavávamos a louça juntas, que ela finalmente falou. Eu pensei em cancelar o casamento. Olhei para ela. Surpresa? Quando seus pais disseram que não iriam, achei que você ia ceder de novo. Ela continuou, enxugando um prato com cuidado excessivo. Achei que você ia adiar tudo, mudar a data, implorar para que eles viessem. Foi o que você sempre fez. Colocar os desejos deles acima dos seus, acima dos nossos. Suas palavras me atingiram com força, porque eram verdadeiras. Quantas vezes não adiei planos nossos porque meus pais precisavam de algo? Quantas vezes não coloquei nossa relação em segundo plano para agradar a eles? Mas você não cedeu. Ela disse olhando finalmente para mim. Você escolheu ficar. Comigo. Conosco. Pela primeira vez, você priorizou nossa família. A família que estamos construindo. E era isso. Eu tinha escolhido ficar. Com ela. Comigo. Pela primeira vez. Não permiti que o abandono dos meus pais definisse meu caminho. Não permiti que a ausência deles arruinasse o que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Claro que doeu. Doeu absurdamente ver aqueles lugares vazios. Mas segui em frente. Disse sim, com convicção, dancei, sorri, celebrei. Porque aquele era meu momento, nosso momento. E hoje, quando eles vieram com mais uma demanda, mais uma vez tentando me usar como solução para os problemas da Ana, eu finalmente disse não. Era um pequeno não, mas carregava o peso de 1000 sims anteriores, de 1000 concessões, de 1000 momentos em que engoli meus sentimentos para ser a filha boa, a irmã compreensiva, a pessoa responsável que todos esperavam que eu fosse. Aquele não era o início de algo novo. O início da minha libertação de uma dinâmica familiar tóxica que me sugar por anos. O início de uma vida em que eu me colocava, finalmente, como prioridade. Terminamos de lavar a louça em silêncio, mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que não estava lá antes, como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. Por volta das 10 da noite, quando estávamos deitadas no sofá assistindo a uma série qualquer na Netflix, daquelas que você não presta realmente atenção porque sua mente está em outro lugar, meu celular vibrou. Era uma mensagem da vovó, a mãe do meu pai. Meu coração disparou por um momento. Não tinha bloqueado seu número porque, francamente, ela raramente usava o celular. Abri a mensagem com dedos trêmulos, temendo encontrar mais acusações, mais cobranças. Mas o que li me deixou sem fôlego. Querida, sei que não posso mudar o que aconteceu, mas saiba que te admiro pela sua coragem. Eu vi o que fizeram com você todos esses anos. Sempre vi. Me perdoe por nunca ter falado nada, por nunca ter interferido. Mas saiba que te amo e estou aqui para você. Sempre. Era a primeira vez que alguém da família admitia. Que alguém me via realmente. Que validava meus sentimentos, minha percepção da realidade. Não era coisa da minha cabeça. Não era ingratidão ou egoísmo da minha parte. Era real. Sempre. Foi. E minha avó sabia disso. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu mostrava a mensagem para minha esposa.
Você deveria ligar para ela, sugeriu minha esposa, enxugando minhas lágrimas com os polegares. Balancei a cabeça. Não, estava pronta para falar. Não ainda. A mensagem era como um tesouro que eu precisava guardar, absorver, assimilar antes de responder. Porque no fundo, apesar de toda a mágoa, ainda havia uma parte de mim que ansiava desesperadamente pela validação familiar, que precisava ouvir que não estava louca, que não estava exagerando, que o tratamento diferenciado era real e injusto. A mensagem da vovó era como um bálsamo para uma ferida antiga e profunda. Respondi apenas com um coração e um obrigada. Palavras mais elaboradas viriam depois, quando eu conseguisse organizar meus sentimentos. Por enquanto, aquele pequeno agradecimento era tudo o que eu conseguia oferecer. Era estranho como um simples reconhecimento podia ter tanto poder. Como algumas poucas palavras de validação podiam começar a curar décadas de dúvida e autodepreciação. Porque era isso que o favoritismo dos meus pais havia feito comigo. Me fez duvidar do meu próprio valor, da minha própria percepção, dos meus próprios sentimentos. Me fez acreditar que eu precisava fazer mais, ser mais, dar mais para merecer o mesmo amor que minha irmã recebia apenas por existir. Desliguei o celular depois disso. Não queria mais surpresas, não queria mais ser atingida por mensagens que pudessem me desestabilizar, para o bem ou para o mal. Estava emocionalmente exausta, como se tivesse corrido uma maratona sem preparo físico. Fiz um chá de camomila e me juntei novamente à minha esposa no sofá. Ela tinha colocado um daqueles filmes bobos que assistíamos quando precisávamos desligar o cérebro. Uma comédia romântica previsível, com diálogos clichês e um final feliz garantido. Exatamente o que eu precisava naquele momento. Não havia mais cobrança, nem tensão, nem aquela sensação constante de dívida que me acompanhava havia tantos anos. Era como se um véu tivesse sido retirado de mim, revelando uma versão mais leve, mais livre. O tipo de paz que só vem quando a gente para de mendigar amor onde só existe interesse. Quando a gente aceita que algumas pessoas, mesmo sendo da nossa família, mesmo dividindo nosso sangue, não são capazes de nos amar da forma que merecemos, e que está tudo bem seguir em frente sem elas. A noite avançou, o filme terminou e fomos para a cama. Estava exausta, mas minha mente ainda processava os eventos do dia. A visita inesperada, o pedido absurdo, a confrontação, a mensagem da minha avó. Era muita coisa para digerir em tão pouco tempo. Minha esposa parecia sentir minha inquietação. Deitou-se ao meu lado e me abraçou por trás, seu braço firme ao redor da minha cintura, seu corpo quente contra minhas costas. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou contra meu cabelo. Não hoje, nem amanhã, talvez nem na próxima semana. Mas vai ficar. Assenti em silêncio, apertando sua mão entre as minhas. Eu sabia que ela estava certa. O caminho seria longo e tortuoso. Haveria momentos de dúvida, de culpa, de saudade. Momentos em que eu questionaria minha decisão, em que a programação de uma vida inteira de submissão familiar gritaria dentro de mim. Haveria aniversários sem telefonemas, feriados sem reuniões familiares, momentos importantes sem a presença deles. Mas também haveria paz. Haveria respeito próprio. Haveria a chance de construir relacionamentos saudáveis, baseados em amor genuíno, não em obrigação ou medo. E, acima de tudo, haveria a liberdade de ser eu mesma, sem tentar constantemente provar meu valor, sem mendigar por migalhas de afeto. Acordei antes do despertador tocar, o corpo cansado como se não tivesse dormido nada. Os eventos do dia anterior pesavam sobre mim como uma nuvem densa. Levantei em silêncio para não acordar minha esposa e fui para a cozinha preparar café. Enquanto a água fervia, peguei meu celular. Ainda estava desligado desde a noite anterior. Respirei fundo e liguei o aparelho, preparando-me mentalmente para o que poderia encontrar. Como esperado, havia dezenas de notificações. Mensagens do meu pai, da minha mãe, da Ana, de tios, de primos, alguns e-mails, algumas ligações perdidas.
Não abri nenhum. Em vez disso, fui direto para as configurações e bloqueei todos os números, exceto o da minha avó. Não estava pronta para ler o que tinham a dizer, para absorver mais culpa, mais acusações, mais manipulações. Precisava de tempo e espaço para curar minhas próprias feridas antes de considerar qualquer tipo de comunicação com eles. Se é que algum dia isso aconteceria. Naquele momento, não conseguia imaginar um cenário em que voltaria a ter um relacionamento normal com meus pais ou com minha irmã. O dano parecia grande demais, profundo demais, antigo demais. Com o celular, de volta ao modo silencioso, voltei minha atenção para o café. Era segunda-feira, dia de trabalho, e eu precisava encontrar forças para enfrentar o mundo lá fora como se nada tivesse acontecido. Como se minha vida familiar não tivesse implodido no dia anterior. Como se eu não tivesse finalmente cortado os laços tóxicos que me prendiam a um padrão doentio de relacionamento. Mas, de alguma forma, a ideia de ir trabalhar, de mergulhar na normalidade do cotidiano, era reconfortante. Lá, eu era valorizada. Lá, meu trabalho era reconhecido. Minhas opiniões eram ouvidas. Minha presença era apreciada. Lá não precisava lutar por migalhas de atenção ou reconhecimento. Era respeitada por quem eu era, pelo que fazia, pelo profissionalismo que sempre demonstrei. Como era irônico que estranhos em um ambiente profissional pudessem me oferecer o que minha própria família nunca conseguiu: respeito, valorização, reconhecimento genuíno. Talvez fosse por isso que sempre me dediquei tanto ao trabalho, que sempre busquei a excelência em tudo o que fazia profissionalmente. Era o único lugar onde me sentia realmente vista, onde meus esforços eram recompensados com algo além de novas demandas ou expectativas ainda mais altas. A semana passou num borrão. Trabalho, casa, terapia, pequenas rotinas diárias que me ajudavam a manter algum senso de normalidade enquanto meu mundo interior ainda estava em turbilhão. Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse uma carta para meus pais, não para enviar, mas para organizar meus sentimentos, para dar voz a tudo o que ficou engasgado por anos. Coloque no papel tudo o que você sempre quis dizer e nunca pôde, ela explicou. Todas as mágoas, todas as decepções, todas as feridas. Não se censure. Não tente ser racional ou justa. Apenas deixe sair. E foi o que eu fiz. Numa noite, enquanto minha esposa estava de plantão no hospital, sentei-me com um caderno e comecei a escrever. As palavras fluíram como um rio após a ruptura de uma barragem, violentas, caóticas, incontroláveis. Escrevi sobre o casamento, sobre os R$30.000, sobre as inúmeras vezes em que fui deixada de lado em favor da Ana. Escrevi sobre as promessas quebradas, sobre os elogios, que nunca vieram, sobre o amor que sempre pareceu condicional. Escrevi até minha mão doer, até as lágrimas mancharem o papel, até não haver mais nada a dizer. Quando terminei, reli tudo. Era um documento brutal na sua honestidade, doloroso na sua clareza. Um retrato vívido de uma vida inteira buscando amor e aprovação onde nunca existiriam plenamente. Não rasguei a carta como muitas pessoas fariam em filmes ou livros. Não rasguei a carta, como muitas pessoas fariam em filmes ou livros. Não a queimei num ritual dramático de encerramento. Em vez disso, dobrei-a cuidadosamente e a guardei na mesma caixa onde encontrei meu diário de infância. Era parte da minha história, um testemunho da minha jornada. Talvez um dia eu a relesse e sentisse algo diferente. Menos dor, menos raiva, mais compreensão. Ou talvez ela permanecesse ali, intocada, apenas como um lembrete de que eu finalmente tive coragem de dizer tudo o que precisava ser dito, mesmo que apenas para mim mesma. De qualquer forma, escrever aquela carta foi catártico. Foi como drenar uma ferida infectada que há muito tempo precisava de atenção. Doeu, sangrou, mas era necessário para começar a curar. E pela primeira vez em dias, dormi sem sonhos perturbadores, sem acordar no meio da noite com o coração acelerado, revivendo a confrontação com meus pais ou imaginando o que poderia ter dito diferente, o que poderia ter feito melhor.
No sábado seguinte, enquanto organizava algumas roupas no armário, encontrei a caixa com os presentes de casamento que ainda não havíamos aberto. Com tudo o que aconteceu depois da cerimônia, a lua de mel apressada, o retorno ao trabalho e depois a visita desastrosa dos meus pais, alguns pacotes ficaram esquecidos. Sentei-me no chão do quarto e comecei a abri-los, um por um. Agradecimentos atrasados precisariam ser enviados. Havia jogos de toalhas, utensílios de cozinha, vasos decorativos, os presentes típicos de casamento. No fundo da caixa, encontrei um envelope dourado que não tinha notado antes. Abri-o com curiosidade e encontrei um cartão escrito à mão. Era da minha avó. Para minha querida neta. Use isto para algo que faça seu coração sorrir. Com todo, meu amor. Dentro do cartão havia um cheque de R$ 5.000. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel, as lágrimas embaçando minha visão. Não era sobre o dinheiro. Embora R$ 5.000 não fosse uma quantia pequena, era sobre o gesto. Sobre o fato de que ela tinha ido ao casamento silenciosamente, deixado seu presente e agora, semanas depois, estava me oferecendo apoio novamente. Minha esposa me encontrou ainda sentada no chão, o cheque da vovó na mão, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela se ajoelhou ao meu lado, preocupação evidente em seus olhos. Expliquei sobre o presente, sobre o que ele significava para mim naquele momento. Ela sorriu, enxugando minhas lágrimas com os polegares. Devíamos convidar sua avó para jantar, sugeriu. Assenti, sentindo uma onda de gratidão. Em meio a toda aquela tempestade familiar, havia um farol. Um lembrete de que nem todos os relacionamentos são tóxicos, de que é possível ser amada sem condições, sem exigências, sem cobranças. Naquela mesma noite, liguei para minha avó. Foi uma ligação curta, emocionada. Agradeci pelo presente, pelo apoio, pela mensagem. Convidei-a para jantar em nossa casa na semana seguinte. Ela aceitou imediatamente, a voz trêmula de emoção. Não falamos sobre meus pais ou sobre Ana. Não era necessário. Havia um entendimento tácito entre nós, uma compreensão que transcendia palavras. Pela primeira vez desde aquela visita, terrível, senti uma fagulha de esperança. A família que eu conhecia poderia estar desmoronando, mas talvez houvesse espaço para novos relacionamentos, para conexões mais saudáveis, mais genuínas. O jantar com minha avó foi mais emocionante do que eu poderia imaginar. Ver aquela senhora de 78 anos, que sempre pareceu tão contida, tão respeitosa das hierarquias familiares, sentar-se à minha mesa e falar abertamente sobre o que testemunhou por anos. Foi como finalmente receber a validação que eu sempre busquei. Eu devia ter falado algo, ela confessou, sua mão enrugada segurando a minha. Mas você sabe como são as coisas na nossa família. Não se questiona a autoridade dos pais. Não se interfere na criação dos filhos. Mas vi o que fizeram com você, querida. Vi como você sempre foi colocada em segundo plano. Como suas conquistas eram minimizadas enquanto as da Ana eram celebradas. Como você teve que crescer tão rápido, assumir responsabilidades que não eram suas. Suas palavras eram como um bálsamo para feridas antigas. Não era minha imaginação. Não era ingratidão. Não era exagero. Era real. Sempre foi. E ter alguém da família, alguém que esteve lá, que viu tudo acontecer, confirmar isso, era libertador de uma forma que eu não conseguia expressar em palavras. Depois do jantar, sentamos na sala com um copo de vinho. Minha avó parecia mais relaxada, mais aberta. Falamos sobre o passado, sobre minha infância, sobre momentos que eu tinha quase esquecido. Lembra daquela vez que você ganhou o concurso de redação na escola? Eu fui a única da família que apareceu na premiação. Seus pais estavam no recital de piano da Ana. Lembrava vagamente. Tinha 12 anos, e embora o prêmio fosse importante para mim, aprendi a não esperar muito, a não criar expectativas. Você sorriu para as fotos, aceitou o certificado, agiu como se não se importasse que estivessem ausentes. Mas eu vi seu rosto, quando olhou para a plateia e viu apenas a mim.
Vi a decepção que você tentou esconder. Ela tomou um gole de vinho. Seus olhos distantes, como se revivesse a cena. Foi naquele dia que percebi o quanto você já tinha aprendido a se proteger, a abaixar suas expectativas, a fingir que estava tudo bem quando não estava. Você era só uma criança, mas já carregava um peso de adulto, e isso nunca foi justo. Naquela noite, quando minha avó foi embora, prometi a mim mesma que manteria esse relacionamento vivo, que cultivaria essa conexão genuína, que, em meio às ruínas da família que eu conhecia, construiria algo novo, algo saudável, algo baseado em respeito mútuo e amor verdadeiro. Uma semana depois do jantar com minha avó, recebi uma carta registrada no correio. Reconheci imediatamente a letra da minha mãe no envelope. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel por vários minutos, incapaz de abri-lo, temerosa do que poderia encontrar dentro. Finalmente, sentei-me na mesa da cozinha e abri o envelope com mãos trêmulas. Era uma carta de 2 páginas, escrita à mão. Não uma carta de desculpas, como ingenuamente cheguei a esperar por um breve momento. Era uma lista detalhada de tudo o que meus pais já haviam feito por mim ao longo da vida. Cada despesa, cada sacrifício, cada momento em que abriram mão de algo para me dar o que eu precisava. A escola particular que frequentei por alguns anos antes de ganhar bolsa. O aparelho nos dentes que usei na adolescência. O curso de inglês que fiz por 2 anos antes de conseguir um estágio que pagava as mensalidades. Tudo listado com datas e valores aproximados, como se minha vida fosse uma planilha de custos, um investimento que agora precisava dar retorno. A última linha dizia: "Como pode ver, filha, você nos deve muito mais do que os 30 mil que pedimos para ajudar sua irmã. Esperamos que reconsidere sua posição e honre seus pais, como manda o 4º mandamento." Deixei a carta cair sobre a mesa, uma sensação de náusea subindo pela minha garganta. Era tão absurdo que beirava o ridículo, tão manipulador que seria quase cômico se não fosse tão dolorosamente revelador do tipo de relação que meus pais acreditavam que tínhamos. Para eles, eu não era uma filha, era um investimento. Não era uma pessoa amada incondicionalmente. Era alguém em constante dívida moral e financeira. Cada gesto de cuidado básico, cada responsabilidade parental cumprida, cada necessidade atendida, não era vista como obrigação natural de pais para com seus filhos, mas como entradas num livro-razão, débitos a serem cobrados no futuro. E, o pior, o 4º mandamento: honrarás pai e mãe, sendo usado como arma de manipulação, como se honrar significasse obedecer cegamente, como se respeito fosse sinônimo de submissão absoluta. Era a confirmação final, caso eu ainda precisasse, de que a dinâmica familiar em que cresci era profundamente tóxica. Não rasguei a carta. Como fiz com meu diário e com a carta que escrevi para eles, guardei-a na mesma caixa. Mais um documento. Da minha libertação, mais uma prova concreta de que minha decisão de afastamento não era exagero ou ingratidão. Era autopreservação. 6 meses se passaram desde aquele domingo fatídico em que meus pais apareceram na minha porta. 6 meses desde que finalmente disse não. 6 meses de autodescobrimento, de terapia intensa, de reconstrução da minha autoimagem. Não foi fácil. Houve dias de dúvida, noites de choro, momentos em que a programação de uma vida inteira tentava me fazer voltar ao padrão antigo de buscar aprovação, de sentir culpa por estabelecer limites. Houve datas especiais que passaram em branco, eventos familiares para os quais não fui convidada, fotos nas redes sociais que me excluíam como se eu nunca tivesse existido. A princípio, cada uma dessas pequenas exclusões doía como um corte fresco. Mas com o tempo, a dor foi diminuindo, substituída por uma certeza crescente de que eu tinha feito a escolha certa. Que o preço da inclusão naquela família era alto demais. Era minha dignidade, meu respeito próprio, minha saúde mental, e eu não estava mais disposta a pagar esse preço. Ana tentou me contatar algumas vezes.
mensagens que oscilavam entre acusações e tentativas desajeitadas de reconciliação. Não respondi a nenhuma. Talvez um dia, quando a ferida não estivesse tão aberta, quando eu tivesse força suficiente para não ser sugada de volta para a dinâmica antiga. Mas não agora. Agora, eu precisava de distância, de clareza, de paz. Minha avó se tornou presença constante em nossa vida. Jantares semanais, ligações diárias, uma relação que floresceu na ausência das sombras tóxicas que antes a ofuscavam. Minha esposa e eu começamos a planejar uma família própria. Conversas sobre adoção, sobre como seríamos como mães, sobre que tipo de ambiente familiar queríamos criar. E em cada uma dessas conversas, em cada plano para o futuro, havia uma certeza silenciosa. Nossos filhos nunca duvidariam do nosso amor. Nunca se sentiriam em segundo plano. Nunca teriam que competir por atenção ou afeto. Nunca teriam que diminuir suas conquistas para não ofuscar os outros. Nunca teriam que mendigar o amor dos próprios pais. Porque se havia algo que minha história me ensinou, era o valor do amor incondicional. Não como conceito abstrato, mas como prática diária, como escolha consciente, como promessa que se cumpre com ações, não apenas com palavras. No dia em que fiz 30 anos, meu primeiro aniversário sem telefonemas dos meus pais, sem aquele ritual vazio de parabéns apressados, olhei para minha vida e percebi. Talvez eu tenha perdido a família em que nasci, mas ganhei a liberdade de construir a família que sempre mereci. Não sou mais o plano B de ninguém, sou o plano A da minha própria vida. E nunca mais vou esquecer disso.